2 Pedro 2, 1-2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A palavra apelida-os também de falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, enganadores e condutores cegos, aquele a quem Yeshua chama de lobos devoradores. Mateus 7,15. Diz a mesma palavra que aquele a que se deixa guiar por uma pessoa com este caráter de duplicidade está a ser guiado por alguém que é espiritualmente cego e que rejeita o caminho da verdade que o Espírito Santo revela aos santos. E, quando um cego guia outro cego, ambos caem na mesma cova, no mesmo erro. Mateus 5, 13 e 14. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Essas palavras devem fazer-nos refletir, levando-nos à conclusão óbvia que Elohim não deixará impunes todos aqueles as que propõem ensinar caminhos que não estão de acordo com a sua verdade, a sua Torá. Isaías 9,16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. A condenação não fica circunscrita somente aos falsos mestres, mas também aos que se deixam guiar por eles. Por quê? Porque é responsabilidade de todo ser humano de ir às Escrituras confirmar tudo aquilo que lhes é ensinado pelos seus mentores. Em 1 Timóteo 4, 1-3, Paulo nos diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, ou seja, os alimentos descritos em Levítico 11. Esse versículo não serve para falar que porco pode ser comido, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Sejamos então muito prudentes e façamos como os fiéis de Bereia, que foram comprovar as Escrituras, se o que Paulo lhes havia dito acerca do Messias de Israel e da ressurreição dos mortos era verdade. Sim, os enganadores seguirão enganando e sendo enganados. Compete-nos então rogar ao Pai que nos guie na sua verdade, pois só a verdade nos pode libertar dos erros dos homens induzidos por Satanás. E a respeito do Messias de Israel, diz-nos o apóstolo João, 2 João 1,7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yeshua veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Neste estudo, iremos identificar um conjunto de falsidades doutrinárias, porventura não todas, por as que por aí proliferam, e que são ensinadas por esses falsos mestres, a principal das quais assenta na rejeição da Torá do Eterno. Hoje em dia, ao acendermos a alguns sites na internet que procuram transmitir a palavra, vemos congregações ditas cristãs que são lideradas por pessoas que se auto-intitulam de pastores, pastoras e até apóstolos. Logo aí devemos desconfiar e verificar se não estamos perante alguém que não ensina a verdade do Altíssimo. Yeshua nos deixou estas palavras, Lucas 13, 24-27. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E eles vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade, a transgressão e negação da Torá. Sendo que naquele dia, quando o esposo fechar a porta, muitos desses falsos ensinadores vão ter a maior surpresa das suas vidas, pois ensinaram o erro aos seus rebanhos, dizendo-lhes que a Torá tinha sido abolida pelo Messias, ou que a lei era só para os judeus. Iniquidade é pecado, é transgressão ou negação da lei, da Torá. Estes são equiparados a 5 virgens imprudentes que não puderam entrar nos aposentos nupciais por lhes faltar o óleo do Espírito nas suas candeias. Podemos assim dizer, com segurança, que todo aquele que não ensina a Torá de Yahua e não aceita o testemunho do Filho está a pecar gravemente e a conduzir os outros para o erro satânico que os irá destruir. Fugir deles
Esta é a pedra de tropeço. Isaías 8, 16, 20. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Perante estas palavras, ficamos a conhecer a pedra de tropeço, aquela que nos permitirá separar o trigo do joio. Estes são os dois pilares da salvação do ser humano que busca o Elohim Todo-Poderoso. 1. O testemunho e sacrifício de Yeshua. 2. Os preceitos de vidas contidos na Torá do Pai, nos quais devemos caminhar. Por serem imutáveis, estes dois pilares mantêm-se como bastiões da verdade do Eterno, tendo ele jurado por si mesmo que não poderiam ser anulados. Hebreus 6, 16 a 18. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Estes dois pilares imutáveis são a base doutrinal para a qual todas as outras devem ser aferidas, e é precisamente nessas duas verdades imutáveis que tropeçam muito dos condutores cegos. A quem estamos então a chamar de condutores cegos? Olhemos à nossa volta. Tenhamos discernimento para identificar os erros doutrinais que são ensinados a milhões de almas em todo o mundo, particularmente por uma congregação idólatra liderada pelo homem de branco, sediada em Roma, no Vaticano, que é seguida por muitas das suas filhas evangélicas e que hoje lhe submetem através do ecumenismo. Este grande bloco de falsos mestres esteve na origem das grandes perseguições ao longo da história, tendo originado a morte de muitos milhões de almas, nomeadamente nos tempos da chamada Santa Inquisição Católica Romana e de outros flagelos e perseguições ocorridos na história da humanidade. Esta mulher prostituta tem muito sangue inocente nas suas mãos. Ela é comparada à Babilônia, a mãe de todas as abominações espirituais que estão no mundo. Fala-se hoje de crimes contra a humanidade, o que inclui genocídios, e aos crimes praticados por esta grande prostituta, que nome lhe devemos dar? O justo juiz já lhe ditou a sentença em Apocalipse capítulo 17, 18 e 19, 1 a 3. Tal meretriz será queimada no fogo purificador do rei vindouro, nos dias em que derramar a sua ira. Assinalemos então, de forma sumária, alguns dos erros que essas congregações ditas cristãs ensinam, para que nos desviemos deles. A idolatria. Este é certamente um dos maiores pecados que o ser humano pode cometer perante o Eterno, que lhe dá a vida e tudo o que necessita para o seu sustento, tanto material quanto espiritual. É absurdo reduzir o Senhor da vida a um objeto feito pelas mãos dos homens, e este pecado é tão grande que Yahweh considera uma abominação. Onde está a inteligência e sabedoria dos que se dizem cristãos e dobram seu joelho perante um objeto de pau ou de pedra, feito pelas mãos dos homens, objeto inerte, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, como nos diz em Salmo 135, 15 a 18. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornem os que o fazem, e todos os que confiam neles. Esta abominação teve origem nos cultos pagãos do passado, Babilônia, por exemplo, tendo depois sido adotada pela Igreja Romana e mantida até os nossos dias. Onde está a inteligência dos seres humanos que se ajoelham perante os ídolos e os transportam ao peito ou lhes endereçam orações? Podem eles ouvir tais pessoas ou interceder por elas? Claro que não. Diz-nos a palavra que render homenagem a estes ídolos é render homenagem aos demônios. Tais pessoas ignoram voluntariamente a vontade do Altíssimo. Deuteronômio 7, 25, 26, Deuteronômio 27, 15. Diz-nos que devemos limpar as nossas casas destes ídolos, pois tê-los em nossa casa arrasta maldições. Até sacrifícios humanos lhes foram feitos. Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37. Paulo esclarece-nos em 1 Coríntios 10, 19 e 20, em quem os venera está a venerar o espírito do mal, está a render homenagem aos demônios. Desviemo-nos de tais abominações.
Retenhamos sempre o mandamento, Êxodo 23:6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Iahua, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A idolatria é um grave pecado que é assinalado com tal em toda a palavra do Todo-Poderoso, pelo qual todo ser humano que o praticar será condenado à destruição eterna. 1 Coríntios 10:14, Gálatas 5:19-21. Até a avareza, o amor ao dinheiro, é equiparada à idolatria. Colossenses 3:5. Os idólatras não entrarão no reino eterno. O consumo de alimentos imundos. Muitas das congregações ditas cristãs dos nossos dias fazem tábua rasa dos seus ensinamentos do Altíssimo no que respeita à dieta alimentar que ele nos propõe aos seus filhos em Levítico 11. Bem faremos em atentar nos seus conselhos, tanto para a nossa saúde como para lhe revelarmos que o seu conselho é precioso para nós. O erro mais comum entre os que se dizem cristãos é consumirem carne de porco, mariscos, polvo, lula, camarão, etc. Bem faremos em repudiar estes alimentos que não são alimentos. Também isto é considerado uma abominação. Isaías 66:17. Negação da Torá. Como já dissemos antes, todo aquele que ensina que a Torá foi abolida ou que a lei foi cumprida pelo Messias Yeshua por nós, como se nós hoje não devêssemos obediência aos preceitos eternos do Altíssimo, está a incorrer num erro monumental, um erro acerca do qual Yeshua HaMashiach deixou dito, Mateus 5:17-18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, o céu e a terra que existiam ao tempo do Messias ainda é o mesmo que hoje podemos observar. Pelo que bastaria esta passagem para demonstrar o quão errados andam aqueles que ensinam que a Torá foi abolida pelo Messias. O Messias Yeshua chega a dizer que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16:17. Em quem vamos então confiar? Na santa palavra ou nos ensinamentos errados dos homens? Sim, somos justificados pela fé no testemunho de Yeshua e pela santificação ao caminho nos preceitos da justiça do Altíssimo, o seu conselho, a sua Torá. A mesma que virá a ser a lei universal dos povos no reino milenar de Yeshua ben Davi, como nos diz Isaías 2:2-4. Sim, o propósito da lei é o Messias, como nos é dito em Romanos 10:4. O mesmo Paulo deixou escrito em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A guarda do domingo. Um dos preceitos da Torá que é considerado um sinal entre Yahweh e seu povo é a guarda do Shabat, o sétimo dia da semana que o Eterno santificou logo na criação, mas que ensinam muitas das congregações ditas cristãs. Ensinam a mentira, ensinam seus rebanhos a guardar o primeiro dia da semana ao invés do sétimo. O diabo, o pai da mentira, veio desviar os homens do caminho santo e dos preceitos eternos instituídos por Yahweh, mas a culpa é sobretudo dos homens, que ao exercerem o seu livre-arbítrio, escolhem caminhar segundo a mentira e não segundo a verdade do Altíssimo. Ora, a verdade é a Torá, como nos é dito em Salmo 119:142. Cada um responderá pelas suas escolhas, sabendo que no lago de fogo irão perecer todos os mentirosos e rebeldes. 1 João 2:4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Não esquecer que a instrução do domingo em vez do Shabat já vem desde os primeiros concílios dos bispos de Roma, que procuravam assim anular o quarto mandamento da lei do Eterno, substituindo pela adoração pagã ao Deus Sol babilônico, prática ainda hoje seguida e ensinada pelos sacerdotes católicos romanos e por algumas de suas filhas evangélicas. Não podemos deixar de lembrar o quarto mandamento do Altíssimo. Êxodo 20, versículos 8-11. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou.
Os insensatos e enganadores mudaram a lei do Altíssimo para servirem à mentira, infelizes daqueles que o seguem. Solenidades e datas adulteradas. Satanás buscou desde sempre adulterar os dias que Yahweh santificou pelo seu poder. Estamos a nos referir aos Shabbats santos anuais que nos foram dados em Levítico 23. Mas a congregação católico-romana e muitas das suas filhas evangélicas sempre deram ouvido à mentira e ao pai da mentira. Ora, para adulterar a vontade do Eterno, Satanás instituiu outras datas e solenidades, de que damos como exemplo a Páscoa, Easter, celebração dedicada a Astarote dos fenícios, o Natal, o dia da ascensão da Virgem aos céus, etc. Tudo falsas solenidades. Até o calendário divino foi adulterado, como nos diz Daniel 7, 24 e 25. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Sim, os tempos e a lei, a Torá, foram adulteradas pelos príncipes de Roma, vigorando hoje o calendário gregoriano. Os condutores cegos procuram agradar aos homens e não a Deus. Esta é uma característica de homens que não respeitam a verdade do Altíssimo, mas que antes buscam os seus interesses. 1 Tessalonicenses 2, 3 a 5. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como aprovados de Deus para o evangelho que nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Tal não é o caso dos que vivem em ostentação de riqueza material à custa dos rebanhos que lhes foram confiados, exercendo até domínio sobre essas almas. Estes pastores fraudulentos buscam seu bem-estar, enganando o povo com a obrigatoriedade da entrega do dízimo, por exemplo. Já dizia o profeta Isaías 56, 10 a 11. Todos os seus atalaias são cegos, não sabem. Todos os seus cães mudos não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são os pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. A sua condenação é certa. Aos profetas que profetizaram falsamente, Yahweh os condena, Jeremias 14, 14 e 15. Então todo aquele que se dedicar a trabalhar na seara do Altíssimo, que o faça por fé, com verdadeira obediência, buscando o entendimento da sua palavra através do Espírito Santo, pois tem grande responsabilidade nos ensinamentos que dá ao seu rebanho. Malaquias 3, 16 a 18. 1 Coríntios 2, 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.